Você sente que tem uma grande diferença, tipo, de traduzir quadrinho pra traduzir literatura, assim? Fora a quantidade de palavras. Tem. Assim, o livro é muito mais descritivo, né? É. Então você precisa ter esse cuidado. Primeiro que tem várias tradutoras que eu sigo no Twitter que volta e meia, tipo, fazem comentários a respeito disso, assim, tipo, uma descrição de cena que tem, sei lá, 3 sinônimos pra mesma coisa, e aí você que se vire pra, tipo, fazer alguma coisa parecida, foda, sabe? né? E aí você tem que ter esse mesmo cuidado, assim, pra que o texto mais longo, ele não perca a fluidez, pra que ainda assim ele esteja bem adaptado ao nosso, enfim, ao nosso linguajar e à nossa realidade. Acho que a questão de capturar a voz dos personagens quando é um livro narrativo fica um pouco mais, precisa de um pouco de mais de imersão mesmo, assim, pra você captar melhor as nuances, porque você não tem justamente o suporte da imagem, sabe? Tipo, Total. Não que traduzir um quadrinho seja mais fácil por conta disso, mas ele te dá outras informações, né? Claro. Você tem Então, uma parte visual ali que traz, tanto pra quem escreveu quanto pra quem vai traduzir, traz outras possibilidades. Mas às vezes também, eu não quero falar aqui sobre pessoas que eu até gosto, mas que... Deus do céu, cara. Não. Mas já chegou a tradução pra mim do cara botar uma voz caipira, porque ele achou que a figura parecia um caipira. Só que no inglês, ele não falava como caipira. Cara, fala normal. E aí eu falei, não. Por quê? Apenas não. Mas ele falou, mas é porque ele é um caipira. Eu falei, ok, mas o autor, Como o se ele autor quisesse escreveu, né? Tipo... escrever como caipira, ele tinha feito inglês como caipira. Bote fé. Mas eu digo assim, às vezes, sabe, as pessoas Sim. se empolgam na imagem e esquecem que... Vale, né? O trabalho todo você precisa ter, absorver todas as informações que estão contidas ali, né? Você não pode só, sei lá, dar prioridade a uma ou a outra. Tem que achar esse equilíbrio, tanto num texto quanto em outro. Agora, eu acho que a experiência mais difícil que eu tive, no fim das contas, assim, de... Tradução. de tudo, assim, de fluidez do texto, de ter que fazer muita pesquisa por conta de termos que eu não conhecia, foi que recentemente eu trazia um livro acadêmico. Olha só. Foi o primeiro. Caraca, E nem é pra necessariamente uma editora do circuito acadêmico e tal, porque é um tema muito... um tema relativamente popular, mas é um livro que surgiu de uma pesquisa acadêmica. Isso quebrou minhas pernas no começo do ano. Porque eu olhei assim e disse, É por isso que suave. traduziu. Exatamente. Em grande parte. Foi massa, foi uma experiência massa, gostei muito do livro, aprendi muito, inclusive. Tipo... Claro, porque aí Foi você massa, tem... mas não. Você tem uma miríade de conceitos e temas ali que ficam muito específicos aquilo, né, cara? Pois é, tipo... aprendi muito, não só assim, tipo, sobre com relação ao ofício de traduzir um texto daquele, mas com relação ao tema mesmo. Mas é muito mais cansativo, de fato, porque aí você precisa, tipo, às vezes umas frases ou outra tá meio truncada, e você precisa ler, reler, volta. Vários termos que eu desconhecia. Não necessariamente muita pesquisa pra ver as referências que ela tava também, usando. né? Aí, Não, por isso foi que foda. muitas vezes os tradutores se especializam, por exemplo. Sim. Livro de economia. Porque o cara já sabe os termos, Total. Muita gente pede pra traduzir livro da O cara Minion. já teve que fazer essa pesquisa, né? Tipo, Porque o cara já tá inteirado do assunto, né? Sim. Então acho que deve dar uma facilitada boa. Sim, com certeza. Muita gente pede pra traduzir, algumas pessoas já fizeram testes, enfim. E é muito complicado, assim, porque a gente às vezes fica tentando arranjar mais tradutores e tal. E é muito complicado, às vezes eu vejo assim, quem não traduz quadrinho, acho que é muito fácil traduzir quadrinho, sabe? Tipo, eu traduzo um livro, eu faço quadrinho. Claro. Não é, sabe? Ao contrário, eu acho que a pessoa, ainda mais se a pessoa estiver distante, que acontece, que a pessoa não é nem uma leitora de quadrinhos, assim, às vezes, cara, você tá distante de todo um universo tipo... Totalmente. Você tem que compreender aquilo ali pra poder traduzir aquilo ali, né, cara? Coloquial, tipo, assim, sabe? Quadrinho é quadrinho, uma linguagem própria. Tipo, poesia pra literatura, são outras coisas, tá ligado? Tipo... Total. E é justamente isso, assim, eu gosto de me dizer uma tradutora especializada em quadrinhos, justamente não só porque eu comecei, na verdade, porque justamente uma coisa liga a outra. Eu comecei E você fez muito mais quadrinho do que pois outra coisa. Mas isso justamente porque eu tava inserida no meio dos quadrinhos, que é um meio no qual eu tava inserida desde que foi como eu aprendi a ler. Sim, então, veio daí, foi né? Isso que eu acho que me tornou uma boa tradutora de quadrinhos, porque eu entendo a linguagem do quadrinho, eu sou uma leitora de quadrinhos desde que eu me entendo por gente, então assim, eu consigo ter justamente essa imersão na linguagem pra tentar trazer o texto da melhor forma possível pro português. Não que, sei lá, também eu não gosto muito de
sei lá, ficar cantando louros e tal, não sei o quê, mas eu acho que as traduções de livros que eu fiz também, ok, foram bons trabalhos e tal. Mas eu acho que. Quando você acaba um quadrinho, vocês falam, mandei bem pra caralho. Porra, Tem- tem tem uns que mais. olha assim, caralho, esse eu botei pra fuder. Me Mas- esmerei. Não, mas assim, mas é porque eu acho que eu me sinto mais. Tá bem bom o Cruel Summer. Obrigada. Mas o Cruel Summer é bom, aquele texto é bom para um caralho. Não, é um dos melhores Mas- criminals. E é mais bem, assim, acho que ele tá mais, Sim. ele é muito bem escrito, sabe, em inglês mesmo, assim, ele é muito bem escrito, e aí facilita, também tem isso, né? Totalmente. Às vezes o tradutor dá uma ajudada no Mas eu no tento não autor. interferir muito nesse sentido. Se o texto, sei lá, tá muito truncado Ah, em mas inglês, aí eu eu também não vou interfiro. dar uma melhorada, não, amiga, mas tem que deixar também ali Não. pra gente saber o que o autor faz, tipo, de fato. Sim, assim. eu sei. Pra saber, pô, esse cara aí, esse cara é truncado. Não, mas assim, eu dou uma azeitadinha, mas... Ah, não, lógico, mas é a preparação, lógico. Mas é isso, assim, é porque, não que eu não me sinta, obviamente, capaz de traduzir um livro e tal, não sei o quê, mas eu não sei, eu acho que é por conta dessa ligação afetiva também que eu tenho com quadrinhos, e, enfim, eu gosto de ser conhecida como tradutora de quadrinhos, eu gosto de ser uma tradutora de quadrinhos. Eu gosto de ver meu nome nos quadrinhos, justamente porque, cara, então, o Lima, eu roubei essa frase dele, Lima, beijo, te amo. Mas o Lima, esse amigo da Kingdom, que pesquisador, ilustrador, quadrinista, publicou história com a gente na Plaf Apresenta, inclusive fez uma história foda em homenagem ao Kirby. E aí ele sempre costuma dizer, cara, eu sou quem eu sou por conta dos quadrinhos, e eu me identifico demais com essa frase. Então eu roubei dele e uso sempre que posso, dando os devidos créditos. Mas é isso, eu sou quem eu sou por conta dos quadrinhos. Foi algo fundamental na minha formação enquanto pessoa, em vários aspectos, nas minhas relações, no meu trabalho, na minha vida. Então, assim, eu acho foda poder dizer que eu sou uma tradutora de quadrinhos, porque é algo que eu amo muito.